Interconexão Brasil. Oferecimento Sindicato dos Professores da UFMG. Bem-vindos a mais um programa. O tema de hoje é um tema especial, Aerotrópole Belo Horizonte. A Aerotrópole é exatamente o plano industrial, o plano de desenvolvimento mais importante que o governo do estado está implementando. E ele está sendo implementado em boa hora porque nós vivemos no país um processo de desindustrialização. E o desenvolvimento desse projeto Aerotrópole Belo Horizonte pode colocar o desenvolvimento de Minas Gerais e do país num outro patamar, com outro paradigma esse baseado na nova economia, que nós, ao longo do projeto, da nossa entrevista, vamos falar da nova economia e de que consistirá essa nova palavra, Aerotrópole Belo Horizonte. E o nosso convidado é o subsecretário de Assuntos Estratégicos do governo de Minas Gerais, Luiz Antônio Ataída. Bem-vindo, secretário, um grande prazer tê-lo aqui. Da mesma forma, bem-vindo, sinto-me muito bem recebido aqui e uma boa noite aqui para todos, uma boa tarde para todos. Beleza. A Aerotrópole é um conceito novo, o que ele quer dizer, secretário? Geralmente, o novo traz muita incompreensão e muita curiosidade. E a palavra é uma palavra nova, mas essa é uma palavra portadora de prosperidade. Né? O que, na realidade, está na essência das aerotrópoles, que hoje vem sendo implantada de forma célere pelo mundo, é exatamente o espaço que ele está sendo planejado para ter um conjunto de equipamentos, que a sua ancoragem principal é um aeroporto internacional de grande mobilidade, para que, junto com outros equipamentos, funcionando dentro do conceito de morar, viver, de se ter lazer, em que se tem uma atração massiva de investimentos dentro daquilo que se entende da nova economia, seja nos setores de alta tecnologia, em que se embarca na realidade alta tecnologia, e também um ambiente dos serviços avançados, e que vai, evidentemente, dar a marca de como Minas Gerais se prepara no Brasil para estar numa economia mais globalizada. Podemos dizer que estamos diante da quarta revolução industrial? Eu diria que é mais do que se falar da revolução industrial. Isso é exatamente de nos colocarmos dentro do século XXI. O século XX ficou para trás e agora nós estamos exatamente no momento de que se tenha o conceito da velocidade, o conceito de que tudo que se tem em termos de carga e passageiros tem que estar muito sintonizado com o mundo que precisa de agilidade, de altíssima conectividade e que principalmente, e esse é um conceito muito importante que se entenda, os aeroportos são servidores físicos das coisas. Sim. Enquanto tudo que vai pela internet de meio virtual, aquilo que não vai pela internet, que é físico, pessoas, cargas, estará exatamente tendo os aeroportos, os grandes aeroportos de grande conectividade, sendo o servidor que fará exatamente essa grande conexão de territórios, que não serão muitos no Brasil, a se conectarem com o mundo globalizado. Onde esses projetos da nova economia e a Aerotrópolis estão sendo construídos no mundo? Em que países? Com muita evidência, hoje nós temos a Aerotrópole de Frankfurt, a Aerotrópole de Amsterdã, né, ancorada no aeroporto de Schiphol, né, o que nós estamos vendo hoje acontecendo com Dallas, Fort Worth, né, o que está acontecendo com Singapura, com Pequim, a maior aerotrópole da China, que está preparando 30 aerotrópoles no mundo para competir globalmente. Isso significa claramente de ter altíssima conectividade e com preços baixos. Sim. Os preços têm que caírem por conta dessa mobilidade, funcionando tudo de maneira cronometrada e que todo o entorno do aeroporto, e isso vai, evidentemente, né, por ondas, nós teremos, evidentemente, esse planejamento do território para que as distâncias não sejam mais compreendidas, aonde que estão os equipamentos públicos, aonde estão os parques logísticos, os parques industriais, em que as distâncias não são mais medidas por quilômetros, elas são medidas por minutos. E esse é o sentido da nossa entrada no século XXI, porque o que hoje vai ser
o bem mais escasso será o tempo. Não é? Quem hoje está comprando um livro, comprará hoje, certamente, qualquer tipo de remédio, se comprará hoje uma passagem. Eles não querem mais saber de que maneira isso fisicamente chega na sua residência. Ele quer saber qual é, e paga por isso, o tempo que se terá para se disponibilizar um bem ou um serviço. E isso é, na realidade, a batida inexorável do que realmente o mundo hoje se vai acontecendo e que nós precisamos estar preparados. É uma chance extraordinária para Minas Gerais, porque, tratando-se do Brasil e da América do Sul, aqui a geografia não foi madrasta de Minas Gerais. E precisamos marcar a região metropolitana sendo preparada para o principal polo de logística avançada e principalmente de recepção dos novos investimentos na nova economia. Na América do Sul e no Brasil, onde se desenvolvem esses novos projetos? Eu acredito que na América do Sul, sem dúvida nenhuma, Belo Horizonte é reconhecida pelo mundo, 26 mil empregos gerados. O que se olha hoje, por exemplo, para o Aeroporto Internacional Tancredo Neves, a nova concessionária, que aqui capitaneada pela CCR, a maior empresa hoje de logística e de concessões do Brasil na área de transportes, vários modais, juntamente com os aeroportos de Munique e de Zurique, que assume agora no dia 14 de agosto a gestão desse aeroporto, prepara para esse grande salto para preparar a economia de Minas Gerais e com todo o apreço aos setores tradicionais, nós vamos evidentemente para setores, como disse, intensivos em tecnologia, como é o setor aeronáutico, o setor aeroespacial de defesa, as plataformas de TI, os setores das ciências para a vida, principalmente na área dos diagnósticos, fazer com que isso gere massivamente empregos qualificados. Nós temos que ter obsessão com esse emprego do século XXI, em que o processo não só de graduação e de capacitação, ele é contínuo. Daí essa importância das universidades estarem muito afeitas ao que significará esse cenário de atração de novos investimentos. Ok. No segundo bloco, nós vamos analisar em que mudará a estratégia e o modelo de desenvolvimento de Minas Gerais, exatamente com a implantação do Aerotrópole Belo Horizonte. Um instante só, voltaremos já. Interconexão Brasil. Oferecimento Sindicato dos Professores da UFMG. Interconexão Brasil. Oferecimento Sindicato dos Professores da UFMG. Bem-vindos de volta. No primeiro bloco, nós situamos em que consiste um aerotrópole e falamos também do desenvolvimento desses projetos em várias partes do mundo. Já deixamos no ar o tema desse segundo bloco, né? Subsecretário, o que muda com o desenvolvimento de Minas Gerais com a implantação da Aerotrópole Belo Horizonte? Muda substancialmente a nossa inserção à diversificação da economia de Minas Gerais. Sim. É inquestionável a importância dos setores e que vai continuar para as próximas décadas, a importância da mineração, a importância do café para Minas Gerais, são marcas nossas para o mundo. Mas nós precisamos sabermos de que o mundo que entra agora de maneira célere na nova economia e que significa esses setores, né? As montagens dos telefones celulares, dos novos computadores, a eletrônica embarcada nos veículos, dos novos diagnósticos da medicina, os produtos farmacêuticos que terão um outro padrão de acesso pela população, Minas Gerais precisa se preparar para aqui ser exatamente um polo de logística que vai atrair na área da montagem, na área da como embarcar a inovação nesses setores, vai fazer com que sejamos reconhecidos por um capital humano preparado, uma mão de obra qualificada para isso, mas fundada na altíssima conectividade com os grandes centros no mundo que estão sendo preparados também, os grandes territórios preparados para serem aerotrópoles no mundo. Hoje já temos 42 aerotrópoles no mundo e que, de certa forma, não são todos os aeroportos do mundo que se prepararam para isso. Perfeito. Belo Horizonte terá, no Aeroporto Internacional Tancredo Neves, isto. E em que outro lugar, em que outro estado brasileiro, eventualmente há um projeto semelhante sendo implementado? Campinas está se preparando também, né? Já entendeu a lógica que realmente isso está acontecendo. A Prefeitura de Campinas já tem uma iniciativa, mas eu diria que nesse momento Minas Gerais, especialmente a região metropolitana, está
mais engajada. Por quê? Porque isso já escapou do governo. Isso não é um projeto de governo. Isso é um projeto que hoje já ganhou, na realidade, corações e mentes nas prefeituras, nas universidades. Já hoje o setor empresarial reage. Não é à toa que nós temos aqui o novo centro de engenharia da Embraer, já está operando com mais de 140 engenheiros, que vai exatamente depois para o Centro de Tecnologia e Capacitação Aeroespacial na cidade de Lagoa Santa, que vai dar esse momento novo, que por sua vez atrairá, não é, um conjunto de investimentos, principalmente na nova economia, e que vai espraiar um outro padrão de, não só de moradia, um novo padrão de acessibilidade, porque isso não pode ficar simplesmente voltado a se imaginar um projeto qualquer na área industrial que atrai esses investimentos. Isso é um conjunto, é um complexo que vai ter, né, esse espraiamento por toda a região metropolitana. Começamos no entorno de Tancredo Neves, com um complexo viário do Vetor Norte. Amanhã teremos um momento muito importante, né, que vai ser a inauguração do primeiro trecho com esse padrão de acessibilidade. Todo mundo que entrará no aeroporto já vai ver a calha do transporte leve sob trilhos, né? E o governador Alberto está muito preocupado para fazer essas entregas, porque isso tem a ver com a prosperidade, um outro padrão de bem-estar que inicia-se no entorno do aeroporto, mas irá se espraiar por toda a região metropolitana e depois ligar com polos mineiros para que Minas Gerais, de fato, se comunique com a nova economia no mundo. Quantas empresas dessa nova economia já se estabeleceram em Minas Gerais ou estão para vir a estabelecer-se e funcionar aqui? Nós já temos várias empresas, né? Hoje o novo centro, por exemplo, né, de manutenção de turbinas, né, da IAS já está na região no Vetor Norte, né? Temos um conjunto, já citei aqui o caso da Embraer, os novos condomínios que na realidade procura ter atividades de multisserviço para melhorar o padrão das pessoas. E o que é muito importante é que isso não só beneficia as classes A e B, né, as classes que estão, né, em patamares mais elevados aí no ranking econômico, né, no status econômico. Isso são para todas as classes. Por que razão? É porque a infraestrutura customizada que vai ser implementada beneficia a todos. Perfeito. Dá o mesmo sentido de conectividade a todas as classes. Então, todas as pessoas que estarão cumprindo as suas atividades, um assessorista de um elevador, ele vai ter o mesmo padrão de estar no seu emprego, de estar num centro de lazer, de estar acessando a um serviço público, como quem está nos estratos talvez mais elevados em termos de renda. Isso é uma revolução e ela não é silenciosa, porque as pessoas irão ser atraídas por esse novo padrão de bem-estar, não só da região metropolitana, do país e do mundo. E por isso que nós precisamos dessa marca. Diferentemente do que aconteceu quando Juscelino Kubitschek, quando foi governador de Minas, dentro do binômio Transporte e Energia, fez a CEMIG, fez a 381, mas nós não percebemos o que acontecia 60 anos atrás, o processo de industrialização de Minas Gerais. Perdemos muito para o colar que se transformou no entorno de São Paulo, o A, B, C, D, e hoje nós certamente estamos numa situação ímpar, no século XXI, de buscar a atração dos investimentos na nova economia. Em que medida a privatização do Aeroporto Internacional Tancredo Neves vai ajudar para dar exatamente esse salto de qualidade? Já foi extraordinário. Nós temos hoje, né, os dois principais aeroportos da Europa que se interessaram por aqui, entendendo a lógica da cidade-aeroporto, da Aerotrópole, vieram junto com a CCR, já assinaram o contrato com o governo federal e foi uma preparação de 10 anos. Foi muito incompreendido quando, na realidade, os voos foram transferidos da Pampulha para o aeroporto. Nós precisávamos ter uma malha nacional integrada a uma malha internacional. Sim. Senão seríamos eternamente tributários de São Paulo e do Rio de Janeiro. Perfeito. Era lá que se geraria o emprego e nós, tributários, subsidiários disso. Isso mudou. E vai mudar muito mais quando se ver que Tancredo Neves será um novo porto-aéreo de entrada do Brasil, não só de Minas Gerais. Isso vai irradiar pela região metropolitana. Estamos já estudando o colar metropolitano, cidades como Sete Lagoas, Baldinho, Brumadinho, né? Parte da cidade de Belo Horizonte vai exatamente estar sendo preparado para que, de maneira célere, nós tenhamos um outro padrão de conectividade. Perfeito. No terceiro bloco, nós vamos analisar a internacionalização da economia mineira
E quais são os outros projetos que estão sendo implementados em termos de infraestrutura para viabilizar esse projeto Aerotrópole Belo Horizonte. Um instante só, voltaremos já. Interconexão Brasil. Oferecimento Sindicato dos Professores da UFMG. Interconexão Brasil. Oferecimento Sindicato dos Professores da UFMG. Bem-vindos de volta. O tema nosso é Aerotrópole Belo Horizonte. No primeiro bloco situamos o que era e no segundo bloco nós trabalhamos o seu desenvolvimento, a sua implementação. Subsecretário, como é que a implantação desse projeto Aerotrópole Belo Horizonte vai exatamente internacionalizar a Belo Horizonte? É por isso que se deve chamar Aerotrópole Belo Horizonte? Isso é muito importante, porque nós temos que levar para o mundo o nome da principal centralidade. Claro. A capital dos mineiros, ela é a terceira, leva o nome da terceira região metropolitana de Belo Horizonte, e nós não poderíamos, que inclusive é uma corruptela, se dizer aeroporto de Confins, até porque o aeroporto está entre Confins e Lagoa Santa, claro, mas que não se trata por isso. Nós temos que, na realidade, levar o nome de Belo Horizonte para ser compreendido, porque nós precisamos de marca disso, claro, de que está sendo implementada a Aerotrópole de Belo Horizonte dentro dessa ambição de fazer com que os mineiros, na realidade, possam ter, pela primeira vez, uma dimensão diferente no século XXI de como a nossa economia será diversificada. E nós temos aqui, na realidade, e dado pela qualidade das nossas universidades, é fazer com que a geração de empregos nos setores industriais, no setor de logística, nas plataformas de TI, nós possamos aproveitar toda a estrutura que nós temos, da excelência da qualidade das nossas universidades, Universidade Federal, da Universidade Católica, do IBMEC, de todas as escolas que hoje estão compreendendo essa dimensão, para que nós possamos ter esse emprego gerado aqui, formado, na realidade, com quadros vindos das graduações e mesmo das pós-graduações, mas principalmente do padrão de capacitação que daqui para frente, porque esses empregos, na realidade, eles precisam de permanente atualização. Perfeito. Muitas pessoas não se deram conta de que a construção da cidade administrativa e essa nova via de acesso à linha verde já fazia parte de um projeto muito maior, que era a Aerotrópole Belo Horizonte, né? Era o nascimento da Aerotrópole. Por que, digamos, mineiramente, a Aerotrópole ficou meio subsumida por trás dessas outras grandes obras que se tornaram mais visíveis? É porque naquele momento precisava fazer. Não se podia perder um minuto sequer. Quando o hoje senador Aécio Neves, governador de Minas Gerais, tomou a decisão, o maior destemor de tamponar o aeroporto da Pampulha, que as pessoas imaginavam que era o aeroporto que nos ligava ao Brasil, coisa nenhuma. Esse aeroporto só nos ligava a Rio e São Paulo para sermos tributários da malha nacional. Sim. Naquele momento, com a vinda daquela que seria a primeira Aerotrópole, que hoje é o grande corredor ligando o aeroporto da Pampulha, né, ao aeroporto Tancredo Neves, né, e a decisão histórica de levar para a nova centralidade a cidade administrativa, e que hoje é mais do que um marco, ela mudou a economia. O sentido de quem vai hoje para o aeroporto, nós estamos mais próximos. E a mesma distância. E que, evidentemente, cada minuto que nós ganharemos nisso, melhorando e refinando essa logística, o traslado até o aeroporto, vai dar esse sentido de quem vai encontrar esse novo complexo viário do Vetor Norte, já pronto, já os dois primeiros investimentos, a ligação já com a cidade de Confins, a cidade de Pedro Leopoldo, vai dar essa marca para que nós, na realidade, cada vez mais saibamos de que o tempo é o fator escasso. E a infraestrutura tem um papel muito peculiar, porque a plataforma de infraestrutura ela é customizada. Foi toda ela planejada por Singapura, por volta de 2007 e 2008. Com todo o esforço que foi feito do conceito trazido pelo professor John Cassarda, nós saímos na frente. E hoje, já com 22 mil empregos, é muito fácil perguntar hoje um motorista do aeroporto internacional se ele tem o mesmo padrão de renda do que ele tinha no aeroporto da Pampulha. Claro que é não. Completamente diferente. Sim. Ele recebe em dólar hoje.
Mesmo não a qualidade de vida do Belo Horizontino, do mineiro, mudou que viaja ao exterior, que não precisa mais para ir ao São Paulo. Imagina isso. Imagina quando nós, na realidade, ligarmos para Tancredo Neves, as primeiras cidades de Minas, em que nós teremos, na realidade, o embarque já sendo feito por aquele que será, e estamos fazendo para isso, o principal porto aéreo do Brasil. Não é o maior, o melhor, em termos de eficiência. Isso vai traduzir uma marca de que os mineiros se planejaram para, de fato, ter o seu caminho para a diversificação, iniciando pelo projeto da Aerotrópole Belo Horizonte. Então, levar o nome da marca da Aerotrópole é muito mais do que ser reconhecido pela centralidade. Claro. É um padrão de serviços que o Brasil não se acostumou. E que começa isso a partir do Vetor Norte, se espraiará em direção a Neves, aonde que está hoje a primeira fábrica de semicondutores. No seu entorno nascerá as empresas de componentes que irão, as empresas de montagem no entorno, e descerendo aí para Contagem, para Betim, polos muito vigorosos da indústria, iremos para a mecatrônica, cada vez mais agregando valor, e que isso puxará os setores tradicionais. Isso é que é muito importante. As plataformas de TI vão puxar tudo aquilo que vai se desenvolver, que depende hoje da tecnologia da informação, por exemplo, para a área da mineração. Estamos no finalzinho do programa. Como que essa nova economia, como nós iremos preparar a mão de obra para atuar exatamente dentro dessa nova economia, nesse novo padrão de desenvolvimento? Isso é muito interessante. Vamos começar pelo setor aeronáutico. Estamos implementando, quem quiser hoje pode ir a Lagoa Santa, a primeira escola profissionalizante para a área aeronáutica. Então, o aluno que estará entrando, e será uma escola pública. Sim. O treinamento, desde o início da graduação, né, no ensino médio, ele será um ensino de altíssima qualidade para formar os novos pilotos, os novos mecânicos de voo, né, no setor aeronáutico. Desde lá nós começaremos esse trabalho, e a própria escola profissionalizante, ela gerará um núcleo de capacitação das pessoas, para ir embarcando o conhecimento, e da mesma forma iremos fazer na área de microeletrônica. Isso também acontecerá na área de fármacos, na área da biotecnologia, na área das plataformas de TI. Esses são 4 setores âncora que vão exatamente empurrar os outros setores e fazer com que isto signifique pessoas preparadas, que não seja só para a região metropolitana, mas a marca do embarque do conhecimento será aqui. Nós vivemos um processo de desindustrialização que é extremamente preocupante, que tem caído, inclusive, o desempenho do PIB. Como esse novo projeto Aerotrópole Belo Horizonte pode alavancar exatamente o setor industrial? Porque nós, na realidade, vamos fazer com que o serviço industrial, as estruturas de montagem, vão ter uma demanda muito mais qualificada para esses setores industriais, né? E vamos precisar, na realidade, estar muito atenado com o que está acontecendo na China, em Singapura, em Frankfurt, em Dallas, Fort Worth, no entorno de Miami, no entorno, na realidade, do novo aeroporto de Los Angeles, né? Por quê? Porque nós temos que fazer com que as nossas vantagens comparativas hoje se transformam, de fato, em vantagens competitivas. E nós temos que ver a dimensão do mercado brasileiro para aqui ser capaz de fazer com que esse território seja onde que os preços sejam mais baratos. Isso é que nós vamos trabalhar para isso. Depende de uma plataforma de infraestrutura sofisticada e depende muito desse padrão de capacitação, aonde as empresas que realmente virão do exterior, principalmente nesses setores que falei, elas encontrarão aqui melhor capacidade de competir no Brasil e no mundo. Ataíde, muito obrigado pela sua presença, pelo seu esclarecimento, pelo entusiasmo em levar à frente esse grande projeto para Minas Gerais. Esse grande projeto pode ser futuro para nós, para os nossos filhos, para os nossos netos, poderá colocar o desenvolvimento de Minas num outro patamar, como nós viemos analisando. E é bom já começar a pensar nessas coisas, porque a vida não se resume na Copa, e nós temos que pensar, depois da Copa, como continuar a desenvolver o país, melhorar a qualidade de vida, a renda e o emprego para o nosso povo. E a você, telespectador, que sempre nos acompanha, nos prestigia, muito obrigado pela sua audiência e até a semana que vem.
Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG.